Vamos começar a falar de investimentos? Seja bem-vindo ao módulo 5 do curso Comece a Investir com Segurança, o módulo de renda fixa. Mas afinal de contas, o que é um investimento de renda fixa? O que caracteriza um investimento de renda fixa? São os investimentos tidos como os mais conservadores do mercado, mas eu não iria por aí, porque existem sim estratégias muito agressivas, muito arriscadas em renda fixa. Entenda então o investimento de renda fixa no qual você tem mais previsibilidade. Isto por quê? Porque quando você realiza esse tipo de investimento, você sabe quem te deve, qual que é a taxa de remuneração que ele vai te pagar e quando que ele irá te pagar. E nós vamos detalhar cada um desses pontos. É isso que caracteriza um investimento de renda fixa. Você sabe para qual instituição você emprestou o dinheiro, qual que é a taxa de remuneração que ela está lhe pagando e a data de vencimento desta alternativa. A respeito de para quem você pode emprestar, nós temos basicamente 3 emissores no mercado. Vamos começar aqui pela ordem do risco de crédito, do menor risco de crédito para o maior risco de crédito, ou seja, o risco de calote. O menor risco de crédito, obviamente, é o governo, ou seja, os títulos públicos que você investe através do Tesouro Direto. Após o risco do governo quebrar, nós temos o risco dos bancos, que são as conhecidas emissões bancárias. Então você pode emprestar para o governo através de títulos públicos e para os bancos através de emissões bancárias, como por exemplo um CDB. Vamos falar sobre cada um também. E o maior risco de crédito, que é o risco de calote, nós entendemos que são as empresas. Porque primeiro quebra a empresa, depois quebra o banco e depois o governo. Quando você investe em ativos, quando você empresta dinheiro para uma empresa, você está investindo em crédito privado, CRIs, CRAs e debêntures. Então estes são os 3 emissores, o governo, bancos e empresas. Agora em relação à segunda característica, que é a taxa, o retorno que a instituição te promete, nós temos basicamente 3 tipos, vamos colocar em 3 tipos. A mais fácil de todas é a pré-fixada, como por exemplo 10% ao ano. Outra taxa é a pós-fixada, que nós entendemos que é atrelada aos juros. Então é aquele famoso percentual do CDI, 100%, 120% do CDI e assim por diante. E existem as taxas híbridas. A mais conhecida é o IPCA+, inflação mais uma taxa. IPCA mais 5, mais 7 e assim por diante. Mas nós também temos o CDI+, e até outros indexadores. Mas então, de forma resumida, pré-fixada, pós-fixada é o percentual do CDI, e nós temos as taxas híbridas, IPCA+, e você pode colocar o CDI+ aqui também, ou até no pós-fixado, mas vamos colocar aqui no híbrido, que é um indexador, mais uma parte pré. E a última característica, não tem muito o que discutir, que é a data de vencimento, que é a data que o investimento que você fez ele vai liquidar, ele vai se encerrar por completo, você querendo ou não, e o dinheiro que estiver lá cai na sua conta para você reinvestir e fazer o que bem entender. Antes de irmos para os tipos de renda fixa, detalhar mais os títulos públicos, emissões bancárias e o crédito privado, é importantíssimo que você aprenda um pouco mais sobre os tipos de rentabilidade. Este é um conhecimento que geralmente as pessoas não têm, que faz muita falta na tomada de decisão. Como esse é um curso introdutório, aqui nós vamos nivelar esse conhecimento, mas já vai ser de grande valia para você. Porque o importante não é saber se você vai comprar um CDB, um CRI ou um título público. Também você tem que entender como avaliar a melhor taxa para aquele ciclo de mercado e inclusive o prazo, o prazo vai fazer sentido essa estratégia. Então, indo direto ao ponto, a taxa pré-fixada ela é a mais frágil de todas. Por quê? Se os juros sobem, essa taxa que você comprou, ela fica ruim, ela fica desinteressante. E inclusive por causa daquela marcação a mercado que nós falamos. Mas se os juros não subirem tanto e a inflação subir, o seu ganho real, ou seja, além da inflação, ele também é comprometido. Por isso que esta é a taxa mais frágil. Só que já ficou meio claro quando que pode ser um bom momento para adquirir uma taxa pré. Eu imagino que você já percebeu que é quando a taxa de juros ela está para cair ou no final do ciclo ali de manutenção e ela vai começar a cair. Porque você vai pré-fixar uma taxa aqui e depois ela começa a cair e você ganha essa diferença contra, por exemplo, a taxa Selic e o CDI.
Ao explicar a taxa pré, eu acredito que as outras já ficou até intuitivo quando é interessante adquiri-las. Mas a taxa pós, aquele que é o percentual do CDI ou até o CDI+, é interessante que você anteceda, né, que você entenda assim, eu acho que os juros vão começar a subir, aí você está amarrado aos juros. É o pior momento para comprar uma taxa pré, é aqui, que você compra uma taxa pré e os juros decolam depois. Então, nesse momento, antes de um ciclo de alta de juros, o que é impossível prever, tá? Prever de verdade é impossível, mas você pode pegar um pouco depois e tem indícios que mostram que isso pode estar para acontecer. Então, a taxa pós-fixada, neste momento, no meio do ciclo ou até no momento de manutenção, que é o que nós estamos vivendo agora em 2025 com a Selic de 15%. Você pega uma taxa pós-fixada e você se atrela aos juros durante esse tempo. Se você for conservador demais, esta é uma taxa que ela te protege em praticamente qualquer cenário. Só que quando os juros caírem ou estiverem baixos, você ganha menos em módulo. Por quê? Vamos supor, 110% do CDI. E o CDI está 10, vai ser 11. Se o CDI estiver 5, é 5,5. Mas você está sempre ganhando dos juros, o que no final das contas é o que importa, porque de forma indireta você vai estar ganhando da inflação também em um prazo maior, ok? Já em relação à taxa híbrida, e vamos focar aqui no IPCA+, é interessante tanto também no momento de alta de juros, início de alta de juros, porque se os juros estão subindo, é porque a inflação já está alta ou incomodando. Só que como é muito difícil você antecipar tudo isso, neste momento aqui também pode fazer sentido. É o que nós vivemos na pandemia. A inflação ela decolou e depois que os juros vêm. Então, nesse momento, o IPCA+, pode ter sido até mais assertivo do que o percentual do CDI ou um CDI+. Entretanto, depois que os juros sobem, eles tendem a ficar muito maior do que a inflação. Por exemplo, nós temos agora uma Selic de 15 com inflação de 6. Claro que você tem que analisar caso a caso e fazer contas para entender qual que você acha que no final vai ter um retorno nominal maior. Em outras palavras, CDI mais 5 supera IPCA mais 8, X% CDI é maior que CDI mais, do que IPCA mais, do que o pré, é isso que você tem que fazer a conta. O IPCA+, ele também pode ser interessante no início ali do ciclo de alta de juros, no meio do ciclo e até na manutenção, porque a inflação ela é muito chata, ela é muito persistente. Olha a dor de cabeça que o Banco Central está tendo para vencê-la agora. Então, se você é muito conservador e já quer ter essa proteção, CDI e IPCA+, irá te dar uma tranquilidade. E de curiosidade, eu vou trazer esse conhecimento adicional, mas fique muito atento, porque exige muito mais estudo do que isso. A taxa pré e a IPCA+, são as mais sensíveis à marcação ao mercado. Seja para o ágio, para você ganhar mais do que o esperado, seja para o deságio e até o prejuízo. Agora nós vamos aprender mais a respeito dos tipos de investimentos em renda fixa, as emissões bancárias, títulos públicos e o crédito privado. Te vejo na próxima aula.